Então, assim, galera, essa reunião aqui ela está sendo gravada, porque a nossa intenção mesmo é que todo mundo possa ter acesso às informações, então ela vai ser disponibilizada, beleza? Creio que todo mundo está de acordo, porque de qualquer forma a imagem de vocês e que vocês falarem aqui vão ser gravados, né? Mas enfim. Larissa, ativa o som aí, por favor. Ativa seu som. Fala aí. Desculpa. E Pronto. agora? Oi. Pronto. Ah, tá. Então é isso o que eu estava dizendo naquela hora, que essa reunião está sendo gravada, porque a nossa intenção é que as pessoas tenham acesso a essas informações. Então, se estão aqui também estão de acordo, porque de qualquer forma a imagem de vocês e a voz vão estar sendo gravadas, né? Enfim. E o que eu estava dizendo é o seguinte, que essa lei Aldir Blanc é um projeto de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, que já foi aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e já foi sancionada, e ela é destinada ao setor cultural. Porque o que acontece? Com essa paralisação, muitos setores pararam, né? E todo mundo já sabe os motivos. Só que no comércio está tendo uma flexibilização. Então, existem comerciantes que estão trabalhando. Mas o setor da cultura é um dos mais atingidos, porque nós seremos os últimos a voltar a trabalhar. Porque a gente precisa de público e toda uma logística que não está dando para acontecer nesse momento. Então, essa lei ela vem para poder auxiliar tanto artistas quanto produtores da cultura, justamente por entender que está todo mundo parado. Tanto centros de cultura, casas de cultura, quanto grupos, banda, que trabalha com comunicação, como já foi falado aqui. Então, assim, quem é que não pode receber espaços culturais vinculados pela administração pública de qualquer esfera? Ou seja, esse é um auxílio que é para atender justamente a população. Então, qualquer pessoa, qualquer trabalhador que esteja vinculado à prefeitura, por exemplo, ou qualquer centro, casa de cultura que esteja vinculado, qualquer espaço à prefeitura, não pode receber, ok? E quais são os segmentos que são beneficiados? Então, quem é que se beneficia? Enquanto eu estou falando aí, galera, vocês podem já ir anotando as perguntas de vocês, tá? Trabalhador ou trabalhadora da cultura, que é qualquer pessoa que participa da cadeia produtiva de segmentos artísticos e culturais, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte. E espaços culturais também, que são mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações comunitárias, cooperativas, com ou sem fins lucrativos, e que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Beleza. E aí, o que essa lei prevê, né? Então, às vezes as pessoas acham assim, esse auxílio é só dos R$600? Não. Ele não é só isso, ele vai para além. Tem a renda emergencial mensal de R$600 que vão ser pagos por 3 meses aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que tiverem interrompidas. E aí a gente já sabe que quem está recebendo os 600 da Caixa não pode receber esse, é ou um ou outro. Mas, para além disso, existe um subsídio mensal entre 3 e 10 mil reais para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas. Além disso, editais, chamadas públicas, prêmios, e aí você fala, sim, Larissa, mas eu não vou escrever em edital, o meu trabalho ele não se encaixa nisso. Eu preciso, por exemplo, adquirir, por exemplo, quem trabalha com banda, por exemplo, eu
preciso adquirir algum bem. Também tem uma parte da lei específica para isso, que é a aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos dedicados Tá à aqui na live, manutenção tô vendo nada. de agentes e espaços. Muito bem. E, então, além disso, não é só edital, tá, gente? Também não é só auxílio de R$ 600. Tem muitas mais outras formas de você poder ser beneficiado com essa lei. Mas tudo precisa ser muito bem organizado, porque tudo isso depois vai precisar de uma prestação de contas. Beleza. Além disso, outro benefício dessa lei é a linha de crédito, que é realizada por instituições financeiras federais para o fomento de atividades, aquisição de equipamento e renegociação de débitos em condições especiais, destinada a pessoas físicas, trabalhadores do setor cultural e tudo que a gente já falou aqui. Os débitos das linhas de crédito deverão ser pagos em até 36 meses, e aí tem tudo e tal. Então, além disso, principalmente o microempreendedor, quem trabalha nessa seção mais empresarial da cultura, pode trabalhar também com linhas de crédito. Também tem uma parte para isso. Quem já tiver dúvida, anote sua dúvida. E no mais é isso. E a última coisa aqui, que também são as leis de incentivo que prorroga automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação de recursos, realização de atividades culturais. Então, quem estava com... Isso é mais para quem trabalha com edital, se eu não me engano, né? Ixi, acho que a reunião ela vai acabar, é isso? A gente volta, fala aí. Não, aqui apareceu uma prorrogação, eles removeram o limite aqui. Então, a reunião não vai cair, né? Porque o Zoom gratuito, a reunião pode ter 40 minutos, aí ela cai. Mas se cair, é só todo mundo clicar de novo no link que volta para a sala e a gente tem mais 40 minutos e a gente entra quantas vezes for preciso. Então é isso, gente. Por isso que é a nossa preocupação também e a nossa vontade, porque dá para todo mundo se beneficiar disso e a gente espera. Deixa eu só olhar aqui. Se eu não me engano, são 209 mil, não é? Que veio ou vai vir? Isso. A previsão é essa, em torno de 209. Justamente. E que é isso, não vai vir só para R$ 600, não é só para edital, é para isso e muito mais. E aí, a nossa intenção é que todo mundo, que a gente possa ajudar vocês, para que todo mundo possa conseguir se beneficiar disso. Eu já vou passar para Emerson já, e aí a gente começa nossas perguntas. Beleza? Foi só uma breve assim, explicação, porque eu sei que a partir dessa explicação vão gerar muitas dúvidas que vai nortear a nossa reunião. Então, vamos fazer o seguinte, vou desligar agora o meu microfone, Emerson vai falar, e aí depois quem quer perguntar? Tá, vai Emerson, fala aí, que aí qualquer coisa outra pessoa fala também. Já estão ouvindo? Todo mundo ouvindo? Tá chegando. Uma coisa que não foi citado aí, sobre a questão dos editais que foi citado, mas sim também sobre a questão de produção de artigos em vídeos pela internet, sobre a questão de lives, que aí o artista poderia, como se fosse, eu estava comentando com meu amigo Elivelto sobre isso, e tem a questão de que pode ser produzidas as lives. Eu não sei como é que vai funcionar essa questão de lives, porque assim, como a minha empresa não é aqui da cidade, então para mim entrar com empresas, microempresas, e pelo que eu vi minha empresa não encaixa nenhuma dessas, porque são questão de associações, ou escola de música, escola de dança, escola de artes marciais, escola de teatro e outros artigos aí. Então, a minha empresa não entra, por mais que eu tenha 10 funcionários, de ônibus, aluguel, essas coisas tudo para pagar, que teve... minha primeira dúvida era essa, sobre a questão de o que poderia ser feito para essas empresas de produções de eventos.
né? Porque a minha, no caso, ela produz não só eu, como outros artistas. Então, a minha produtora, ela faz shows não só do Garanhão, como de outros artistas, e produz com palco, iluminação e tudo. Então, a gente tem CNPJ e tudo, mas pelo que eu vi, até então, essa ainda não é. A questão aí vem como se fosse um empréstimo para uma empresa, não sei como é que vai funcionar, mas seria aquele esquema do governo que eu entraria, pegaria um empréstimo e eles iam me dar um tempo prazo para pagar. Pronto, esse é um ponto. Eu queria saber a questão sobre as lives, que tem uma situação que a prefeitura ela pode estar como se fosse comprando o show do artista em forma de live, porque não tem como fazer show, mas pode fazer em forma de live. Essa é a minha dúvida, caso para me esclarecer isso aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Que aí a gente já responde uma sequência. K12. Vou liberar o microfone dela. Pera. Pode Oi? ativar seu microfone. Pronto, estamos ouvindo. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, assim, na questão do auxílio emergencial normal que a gente recebe. No meu caso, ocorreu um erro que eu não recebi o auxílio e minha mãe também não recebeu. E minha mãe é mãe solteira e tem 3 filhos menores de idade e eu. E nem ela, nem eu recebi. Então, eu queria saber se no fato que ainda estão saindo algumas, se eu ainda vou me encaixar no quadro, mesmo que eu não tenha recebido, mas me encaixo no quadro do auxílio emergencial normal, mas não recebi. Mais alguém? Marcelo. Posso? Deve. A questão de aquisição de bens. Todos sabem que trabalho com locução há 25 anos, todos sabem que eu estou começando agora a engatinhar, por assim dizer, na questão aí da gravação de vídeos. Essa compra de bens vem para essa questão? Compra de equipamentos para dentro do meu estúdio? E como que eu vou comprovar isso? Isso vai entrar no financiamento para pagamento em 36, é isso? Então, vamos fazer o seguinte. A gente responde essas de agora para não embolar, né? Certo. Começar pela de... Deixa eu tirar o som aqui de... Maria de Lourdes levantou a mão. Daqui a pouco a gente vê. Acho que está todo mundo silenciado. De Matheus está silenciado? Tá. Vamos lá. Primeiro para a questão de Fernanda, que é o inciso primeiro da lei, que é sobre a renda emergencial. Para responder ela, eu vou dar uma volta aqui rapidinho, que é o seguinte: ainda está sendo regulamentado quem vai fazer cada pagamento, certo? Quem vai gerir cada parte do recurso. Então, veja só, o ideal é que a parte de auxílio emergencial seja gerida pelos estados, não pelos municípios, porque o estado tem uma estrutura muito mais robusta, muito mais organizada para fazer esses pagamentos, principalmente porque tem muito banco regional, tem banco estadual, pode usar os bancos federais. A Bahia costuma fazer muita coisa pelo Banco do Brasil, por exemplo, pode facilitar as coisas por aí. Para o município isso é mais complicado, certo? Aí vamos à questão que é a seguinte. O que a gente entende por ideal é que o Estado fique com auxílio emergencial e o Estado fique, que é o inciso primeiro, né? E o Estado fique também com o inciso terceiro, que é o mecanismo, o dispositivo de fomento, né? De edital, de chamada pública, dos prêmios, né? Dessa questão de fomentar o fazer artístico, a produção cultural, certo? Quanto
a questão dos municípios, o que seria ideal para o município ficar? A parte relacionada aos espaços culturais, porque é muito mais fácil que o município tenha esse diagnóstico de qual espaço vai ser considerado um espaço cultural, né? Tem assim o básico, né? Uma escola de teatro, uma escola de dança, obviamente entra. Agora, tem espaços que são muito particulares de cada município. Por exemplo, digamos que uma professora da educação infantil tire todas as suas quintas, todos os seus sábados, para contar histórias debaixo de uma árvore específica na praça. Então, toda semana tem isso. Esse lugar ele pode ser considerado um espaço cultural, entendeu? Porque há produção cultural ali, há difusão da literatura, digamos. Só que isso é uma coisa muito particular. O estado da Bahia, o estado de São Paulo, eles não vão ter condições de olhar para cada particularidade dessa para fazer a liberação desse tipo de recurso, entende? Então, o que a gente entende, né? O que está se discutindo Brasil afora? Que o segundo item, que é o de espaço cultural, fique para os municípios, porque tem proximidade com esses espaços, e os editais também fiquem com os municípios, né? Então, espera-se que tanto o município quanto o estado vá abrir edital de financiamento, edital de chamada pública, edital de premiação, entendeu? E que no caso, edital para município e estado, auxílio emergencial para o estado e espaços culturais para o município. A proposta do Ministério do Turismo meio que foi de encontro a isso, eles queriam que o estado não liberasse edital, que ficasse com os espaços culturais, só que acho que o pessoal está tentando reverter essa coisa aí com o Ministério do Turismo. O que a gente tem que ter em mente? Que a regulamentação de cada uma dessas coisas ainda vai sair. Só que esse ainda vai sair não é para mês que vem, é para semana que vem, é para essa semana talvez. Porque é muito provável que o repasse desses recursos não venha a fundo, né, pelos fundos municipais de cultura e pelos fundos estaduais de cultura, porque os municípios, a maioria deles, eu acredito que esteja entre 70% e 80% dos municípios do país, ainda não têm os seus sistemas municipais de cultura implementados, ainda não tenham seus fundos de cultura para receber esse recurso. Sem falar nas particularidades de cada lei de fundo municipal, principalmente. Então, tem município que o fundo de cultura permite que se faça pagamento para pessoa jurídica, porém não permite que seja feito pagamento para pessoa física, só que no edital você pode premiar a pessoa física, entendeu? Então, é melhor que venha por um dispositivo externo a esses fundos, porque cada fundo está de um jeito, para não penalizar ninguém. Porque qual é a ideia? A ideia não é que o município corra para implementar seu sistema municipal de cultura, deixa eu baixar essa luz um pouquinho aqui, para implementar seu sistema municipal de cultura, porque senão as coisas vão ser feitas à toa, né? Vai fazer na correria, vai tentar abrir um conselho de cultura, vai tentar fazer um fórum de cultura, vai tentar implementar uma secretaria de cultura, porque tem muito lugar que não tem, vai tentar abrir o fundo de cultura assim, na loucura, acaba o quê? Que os conselhos municipais, em vez de ter sua função fiscalizadora natural, que é justamente isso, de estar acompanhando o gasto público na cultura, o desenvolvimento da política pública para o campo cultural, acaba que o conselho vira uma subsecretaria e está lá só para aprovar o que o secretário e o prefeito fazem. Certo? Então, a ideia não é implementar esse fundo agora. A hora de fazer isso já foi, né? Ou virar depois também para tentar. Mas agora, a perspectiva, a probabilidade é tipo assim, de uns 90% que isso venha pela plataforma Mais Brasil, certo? Deixa eu arrumar aqui. Que é uma plataforma de repasse de recursos, que dá para a gente fazer o monitoramento das contas com mais transparência. E aí a dificuldade que vai ter o município abrir a conta específica para esse fim e vincular lá a Mais Brasil, a plataforma Mais Brasil, certo? Então, eu acho que por aí é o melhor caminho ainda. Não é hora para a gente montar conselho. Voltando à questão, quando se definir quem vai pagar o quê, que é muito provável que fique na mão do Estado, porque o município realmente não vai ter como fazer, principalmente os municípios pequenos, né?
a gente tem que se ater às regras, certo? Então, veja só. As regras do auxílio emergencial, do auxílio emergencial do campo da cultura, elas são tão pesadas quanto a do auxílio emergencial normal lá que receberam pela Caixa, certo? Então, dentre essas regras, é preciso que se comprove que esse profissional esteja trabalhando no campo da cultura há um tempo, salvo engano, 24 meses, e aí essa questão da comprovação disso, se ficar a cargo do município, eu acho até mais fácil, desde que haja possibilidade de sincronizar todos esses bancos de dados municipais, centralizar isso no Estado, porque tem essa questão também. Para receber qualquer um desses auxílios, qualquer um desses dispositivos, né, vamos chamar assim, para receber dinheiro de qualquer um desses dispositivos, nós, artistas, vamos ter que estar cadastrados em algum dos fundos previstos na lei. Dos fundos, não, dos cadastros previstos na lei. Um desses cadastros é o cadastro municipal, de indicador cultural, né? Nosso município não tem, quer dizer, agora tem, a gente correu atrás, ajudou o secretário, conversou com ele, sensibilizou ele quanto a essa questão, e saiu esse cadastro aí pelo Google Forms. Vocês devem ter recebido esse link de formulário, e devem ter ouvido aí no Som na Rua. Então, quem não fez o cadastro, vai lá e se cadastra. Porque para qualquer um, independente se é para o auxílio de R$600, ou para o espaço cultural, ou para concorrer aos editais, quando vierem, vai precisar estar cadastrado em algum desses cadastros. O que eu entendo que a melhor coisa é a gente pecar pelo excesso. Então, cadastre-se no municipal, cadastre-se no estadual, cadastre-se no nacional. Esteja lá, entendeu? Esteja lá, certo? Então, tem que se averiguar ponto a ponto quais são os requisitos. Eu mandei o texto da lei aí no chat, depois vocês dão uma olhada lá, procura essa parte de requisitos da renda emergencial. No caso de Fernanda, é bom procurar saber o porquê não foi contemplado, né? Sua mãe, já que ela é mãe solteira, tem X filhos e tal, como é que tá de trabalho e tal. Averigue o seguinte, fique atento ao seguinte. Lá no auxílio emergencial, funcionário público não pode receber, né? O que é um servidor público, Elivelto? É o funcionário concursado, o contratado também conta. Se você presta serviço para a prefeitura, ainda que seja sem remuneração, naquela situação você conta como um servidor público, certo? Nesse caso, se a pessoa não tem um emprego formal, ela talvez esteja apta, né? Tem que averiguar caso a caso. Para receber o auxílio emergencial cultural, a pessoa não pode ter recebido o auxílio emergencial da Caixa. Como no caso aí, você disse que não receberam, pode ser que pelo auxílio emergencial da Caixa consiga. Sinceramente, eu acho que a chance não é tão grande, porque os parâmetros, os requisitos são muito semelhantes. Então, tem o teto de renda, né? Ou X por até, deixa eu ver, renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total até 3 salários mínimos. Se passar disso, né, eles contam que for maior. Se passar disso, aí tá fora, né? Então, é preciso entender por que não foi, por que não recebeu no outro, para ver se consegue receber nesse, tá? Se for possível, procurar o pessoal da assistência social para ver aqueles cadastros de Bolsa Família, como é que tá, se está atualizado, se não está, os dados escolares, se tiver criança em idade escolar, porque tudo isso conta, é um trem enorme, assim, sabe? Voltando a só alguns detalhes sobre a renda emergencial, ela vai ter pagamento retroativo do dia 1º de junho. Então, por exemplo, começou a pagar em julho, ela vai pagar referente a junho, referente a julho, referente a agosto, certo?
ela vai se prorrogar enquanto o outro auxílio emergencial se prorrogar. O de lá prorrogou por 2 meses. Então, é provável que esse prorrogue junto. Então, é preciso ver o que deu errado no outro, porque se for algo que pode ser consertado nesse, vocês podem conseguir. Você, no caso, pode conseguir, né? Que você que é artista da família. Beleza? Emerson falou sobre a questão do CNPJ de sua empresa de ser de fora. E qual era a outra questão mesmo? Sobre a aquisição de bens, serviços e consumo. Certo. Devido à pandemia, obviamente, esses bens culturais que sejam adquiridos pelo poder público, eles vão ter que ser de uma maneira que respeite as regras sanitárias. Então, para músicos, o ideal é que talvez uma live seja o produto óbvio, assim, de cara, né? Então, veja só, essa questão vai depender da regulamentação que vai sair, certo? Vocês estão me ouvindo, né? Daqui a pouco eu estou falando à toa aqui, ninguém está me ouvindo. Pronto. Vai depender da regulamentação que vai sair, certo? Além disso, o quão aberta essa regulamentação vai ser para que os municípios possam decidir certas questões em cima dela. Por exemplo, se o edital do município prevê que a aquisição desses bens e serviços sejam feitas, tem mais gente entrando na sala, sejam feitas só para espaços culturais, empresas e artistas que sejam residentes, que tenham sua sede, né, vamos chamar assim, aqui na cidade, isso provavelmente vai excluir sua empresa dessa concorrência, só que você, como CPF, vai poder concorrer, entendeu? A CNPJ não. Porém, se o edital tiver previndo que, no caso de liberação de recurso para a CNPJ, que os artistas contratados pela empresa sejam do município, então a empresa do Amazonas pode vir contratar 10 cantores e botar uma mega live, entendeu? Se forem todos daqui. Então, essa questão especificamente, que é algo bem específico, né? Isso aí vai depender um pouco da regulamentação que vai sair e de como vai vir no texto do edital. Entendeu? Mas, para além dessa questão, mas com a lei nacional, de todo jeito, se sua empresa, sei lá, de Osasco, talvez ela consiga algo em Osasco, sacou? Porque a lei é nacional, ela vai estar valendo em todo canto. Aí é ficar atento aos 2 editais, que de repente consegue as 2 coisas. Nesse caso especificamente, eu não sei se consegue, porque há um dispositivo que diz que não pode acumular o benefício, mas eu não sei se para edital você poderia concorrer em 2 lugares. Aí tem que ver especificamente nesse dispositivo. Com calma, vendo com o procurador. Peraí que eu volto para você, tá? Então, tem algumas questões que me chamaram a atenção na lei e que as pessoas eu não vi falarem muito, porque deixa eu ver, tem alguém com a mão levantada, deixa ali quietinho. É uma questão que eu não vi abrir muita discussão, porque o pessoal da cultura, a gente gosta muito de edital, né? A gente gosta gosta no sentido de ter o hábito, né? Não é que seja um gosto pessoal, mas o comum é que você concorra a chamadas públicas e receba o dinheiro, se for contemplado. Abriu linha de crédito para essas empresas, para esses CPFs e CNPJs. Linha de crédito especial, né? Empréstimo mesmo. Então, se vai seguir a Selic hoje está em 2,25. Salvo engano, a possibilidade de cair para 2 lá pela política econômica monetária do Banco Central. Então, você pega um empréstimo a 2%, cara, é muito melhor do que em 2013, que sei lá, estava em 14% na época do impeachment, né, com toda a instabilidade. Então, por exemplo, é uma empresa que costuma ter caixa, né, digamos que seja uma banda grande, que rode o país, um grupo de teatro muito famoso. É uma empresa que tem caixa, que consegue fazer caixa com o público.
né? Agora não dá mais, mas é uma empresa que se garante para pagar as contas, né? Quando está num tempo habitual. Então, para essa empresa, talvez seja mais vantagem uma linha de crédito. Porque a linha de crédito diz o seguinte, segue a Selic está baixa, né? Esse financiamento vai ter uma carência para pagamento de 6 meses, e pode ser dividido em até 36. Então, se é uma empresa, um grupo, uma banda, que tem possibilidade de levantar caixa, para ela vai ser mais vantagem ir por aí, entendeu? Porque para uma banda grande, ou sei lá, para fazer um filme, cinema talvez seja a arte mais cara de todas. Cândido Salles vai receber em torno de 209 mil, né? Se a gente for pegar um padrão de filme de longa-metragem, de baixo orçamento, você faz filme com R$1 milhão. 5 recursos de Cândido Salles, entendeu? Talvez para outros tipos de formação cultural funcione muito bem o financiamento, certo? Marcelo, que falou sobre aquisição de equipamento, já que está começando aí uma questão com os vídeos, né? Veja só, qual é o problema de legislar para a cultura? Durante todo o processo o nosso processo de desenvolvimento das políticas públicas no campo da cultura, qual é a grande questão? A gente tem muita produção, tem muita coisa subjetiva, entendeu? É difícil você dizer com certeza, assim, você não consegue fechar num conceito, definir o que é um espaço cultural. Porque um grande teatro é um espaço cultural. O grupo de teatro que se apresenta na praça também é um espaço cultural. E nem tem um espaço físico, né? Um grupo de pessoas que age ali. O circo, o pessoal de circo é um espaço cultural. Entende? A professorinha que conta história toda semana ali, fielmente, há 20 anos, debaixo de uma árvore para as crianças do bairro, conta como espaço cultural. Você não tem como definir isso dentro de uma lei. Por mais que a lei tente elencar tudo que for possível, ela vai deixar muita coisa de fora, porque tem coisa que é específica. Certo? Então, qual é o desafio? Se os municípios tiverem o mínimo de liberdade para definir o que é cada espaço cultural, para reconhecer os espaços culturais dentro do âmbito do município e que esse reconhecimento seja validado via Estado, talvez por essa questãozinha aí que você está perguntando, talvez funcione. Por quê? Inicialmente, a sua empresa é de gravação, né, de locução. Tem a rádio web, né? E tem que se validar essa questão que você está começando a produzir vídeos e o quanto isso já pode se encaixar como espaço cultural, entendeu? É isso, essas particularidades é que impedem de a gente dizer com certeza o que vem do texto da lei e que não vem pelo texto da lei, entendeu? Mas segundo o projeto aqui, desculpa te interromper que eu estou lendo aqui, mas segundo o projeto, por exemplo, para editais, projetos e prêmios, criação de sites e plataformas, gravação de CDs, montagem de shows e clipes também vão ser, como é que diz? Atendidos também. Naquela listona, Elivelto, de negócio, tá lá falando isso. Então, tanto para Emerson, você é um produtor cultural e o seu espaço isso. É um espaço cultural, entendeu? Isso. De música. Exato. É isso. Exato. É isso. Aí tem coisa que vai depender da regulamentação, como ela vai vir, mas eu acredito que nos dois casos seja possível. Talvez no de Emerson seja possível ele conseguir isso lá na cidade que a empresa tem sede, né? O CNPJ é registrado. Mas eu acredito que para os dois casos é possível sim. Eu acho que não vai ter muita dificuldade quanto a isso, não. No caso, seria mais aconselhável eles tratarem da questão do crédito bancário, né?
Assim, ele está falando sobre estúdios, produtores de evento, produtor de vídeos e serviços de som e luz. Eu acho que eles vão caber mais na questão de crédito. E aí, qual é? Esperar a prefeitura abrir o edital para aquisição de bens e vocês vão se inscrever. Eu acredito que seja assim. E aí, a partir dessa inscrição, vocês vão concorrer a essa aquisição de bens através de crédito bancário. eu acho que o de crédito bancário provavelmente é direto na instituição financeira, provavelmente, porque não vai sair desse recurso que o município vai receber, vai sair do tipo assim, do quanto o banco está disposto a se arriscar, entendeu? Do quanto a pessoa pode comprovar que ela pode pagar o que vai pegar emprestado, igual um empréstimo, um financiamento normal, entendeu? Vai mais da relação com o banco do que com a prefeitura. Inclusive, é isso, galera. Tudo que a gente está falando aqui em relação à aquisição de bens, a editais, tudo isso vai precisar, para tudo isso, vai precisar ser prestado contas. Isso. Os recursos que vierem pelo inciso 2, que é o de apoio direto, né? O apoio direto a entidades culturais, a espaços culturais, eles vão ter que passar por prestação de conta. Esse é um recurso mensal semelhante ao auxílio emergencial, que vai variar de 3 a 10 mil reais, a depender a depender da necessidade do espaço, né? Então, tipo, um teatro que tem contas de luz e água, tem profissional na folha de pagamento, né? Iluminador, sonoplasta e etc. Até banda também, né? Isso. Essas, principalmente os que têm espaços muito grandes, eles provavelmente vão precisar de mais dinheiro. Diferente do outro exemplo, novamente, né? Da professora debaixo da árvore. Ela não precisa receber 10 mil reais por mês, entendeu? Talvez um teatro precise. Então, por exemplo, Larissa tem escola de dança. As aulas estão paradas. O aluguel está lá esperando. Tem energia. Não pode mandar cortar energia para botar depois. Entendeu? Então, Larissa está tendo gasto. A não ser que tenha negociado, mas enfim, não vem ao caso. Larissa está tendo gasto e não está tendo receita. Esse recurso do inciso 2, do artigo 2, é para espaço cultural, para resolver essas questões. Esse recurso não é necessariamente para produção. Ele é socorro. Da mesma forma que o auxílio de 600 reais. Então, quem vai definir o critério é quem vai pagar, né? Obviamente. Se vier pelo Estado ou se vier pelo município, quem vai definir o critério. Quem recebe 3 mil, quem recebe 4, quem recebe 5, quem recebe 10. A gente sabe que vai ter entre 3 e 10. Por exemplo, a associação lá de GER, de moradores do bairro da Usina, que tem coisa pra cacete, tem grupo pra caramba. Não dá pra falar, só dá pra dar 3 mil reais pra GER, entendeu? Enquanto, sei lá, tem um grupo independente de teatro que é um grupo independente de 2 pessoas. Não tem por que dar 10 mil reais para essas pessoas se manterem, entendeu? Não é um grupo, não é uma dupla de teatro. Aí o critério vai estar definido via regulamento no poder que vai fazer a liberação do recurso, seja o Estado ou seja o município. Para esses, a gente acha interessante que seja o município. E aí, assim, como as coisas estão acontecendo muito na pressa atropelada, porque a galera precisa dessa grana, apesar da gente não ter data para essas coisas saírem em editais, o que a gente orienta as pessoas? Se organizem. Por exemplo, eu, enquanto escola de dança, enquanto isso não vem, eu preciso me organizar para saber o que eu preciso, entendeu? Para quando o edital ou o que for acontecer e vir o edital, o formulário que foi, eu saber o que responder, eu saber o que eu quero. Não, eu preciso de tanto para manutenção da minha empresa, ou da minha casa, ou do meu grupo, o que foi, entendeu? Casa que eu digo é casa cultural. Uhum. Então, assim, se organize. E, principalmente, se inscrevam no formulário municipal que já saiu. Quem quiser, depois a gente manda o link.
Tem outro do estado que é SIIC, SIIC. Se inscrevam também para, se caso isso seja em âmbito estadual, vocês já estão cadastrados, e procurem outros. Se eu não me engano, também tem o Mapa Cultural. Então, se cadastrem, galera. E vão se organizando para quando isso chegar, vocês já estarem preparados. Isso. Vamos abrir para pergunta? Bora lá. Emerson quer perguntar de novo? Alguém mais quer perguntar? Isso, Emerson pediu. Vai, Emerson, faz aí sua pergunta, enquanto os outros, quem não estiver conseguindo falar no microfone, escreve aqui no chat, tá, galera? Que eu leio a pergunta. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Tá muito bom isso aqui. Parabéns. É por isso que eu pago pau para aqui, para a galera de Cândido Sales. Parabéns mesmo. O Elivelto já eu sou fã desse cara demais. Inteligência ao extremo. E dá boa noite aos outros que entraram, o Iago, o Nilson, essa galera que entrou aí depois. Ao Michelin, que eu acho que é Michel, ao Matheus. É o seguinte, eu gostaria que depois, se pudesse, deixasse para a gente o link, eu montasse um grupo, a Larissa e o Oliveira poderiam montar um grupo para estar deixando a gente a par. Não sei se é só eu que fico com dúvidas sobre isso, a questão de cadastro, essas coisas, sobre o estadual e o nacional, que é o CIIC, que ela falou, né? O CIIC, poderia estar mandando para a gente essas coisas, e principalmente nos editais. Eu acho que, eu não sei pelos outros, mas eu sou muito burro para esse tipo de coisa, sinceramente. E eu sempre falei isso com o Olivelto. Eu não sei nem por onde começa um edital, se fosse a questão do CD e sobre as lives, que no caso, como empresa, eu já vi que por aqui não dá. Então, eu posso tentar dar entrada por lá. Mas pelo CPF, eu consigo, pessoa física aqui, sobre a questão de produção de CDs ou de live. Mas, como sempre, aqui também uma dúvida, como sempre tem um jeitinho brasileiro para tudo, eu fico preocupado em questão dessa verba que veio, porque aqui existe uma associação, pelo que eu sei, que é a DIGER. Tem uma escola de música, acho que uma ou duas escolas musicais, se eu não me engano. Então, aqui não tem uma escola de teatro, não tem uma escola, pelo que eu sei, de repente eu estou falando besteira aqui. Mas eu estava até comentando com um colega meu hoje, eu falei, rapaz, eu estou preocupado que daqui até isso aí, mas vai aparecer tanta empresa, vai aparecer tanta escola de arte, tanto só para poder adquirir esse benefício que está entrando, que se ninguém conseguiu editar ou ninguém conseguir entrar com um pedido de recurso, esse dinheiro retorna. E tem muita gente à frente disso. Como é que pode ser evitado de que uma pessoa que não mexa com eventos, música e tal, se beneficie disso, aproveite o momento para estar criando alguma coisa só para receber esse dinheiro e depois esquecer isso, só para dar aquele velho jeitinho, que você sabe que para tudo tem, para licitação tem, para quando quer faz, você sabe que quando quer faz. Tem gente que fala assim, mas não tem jeito, que é como se fosse um Fundef, não. Quando quer, você sabe que tem gente que vai lá, cria uma empresa fantasma, empurra um CNPJ ali, cria um negócio, fala que vai ajudar não sei o quê, só para receber o dinheiro e depois, como é que pode ser feito para isso não acontecer? Se tem condições de acontecer isso. E a pergunta é essa, sobre o CPF, consegue? E, como você disse, a questão das lives de CDs ainda vai abrir os editais. E fica a dica para vocês poderem criar um grupo para a gente, também só ficar falando sobre isso, que nem sempre a gente tem condições de ficar entrando assim ao vivo, e nem vocês também, pelo tempo, mas seria bom criar um grupo para estar explicando. Você vê que a Cândido Sales, só de banda e vocalistas aqui, questão de música, tem mais de, acho que 35 artistas só de músicas, fora de teatro, de dança, e tantos poetas e compositores e tudo, que não se encontram no momento. Você vê que não são todos que teve o acesso. E eu estou sentindo falta desse pessoal aqui. Mas num grupo de WhatsApp seria mais fácil, até mesmo para explicar e para estar postando essas coisas, para a gente ficar mais interagindo aí com a parte cultural. Que eu digo essa passagem, eu mesmo sou muito leigo sobre isso. Eu gostaria muito de estar sempre
a par disso, não só da questão estadual, mas municipal também. E nacional, né? Tem um grupo, porque ele foi feito agora, que inclusive nesse grupo está o secretário interino, que é Ranieri, e nós estamos justamente na busca do telefone desses artistas, né, para a gente poder estar incluindo nesse grupo. Eu vou pedir, inclusive, para vocês que não estiverem aqui no grupo e quiserem participar, deixar aqui no chat o número de telefone que eu vou adicionar vocês, tá? E assim, você estava falando, né, que agora pode aparecer um bocado de banda de artista aí que nunca fez nada só para poder receber o auxílio. A gente também estava pensando nisso, mas eu acho muito difícil uma pessoa dessa conseguir. Primeiro, porque ela vai precisar comprovar o trabalho. Pelo menos 2 anos, os 2 últimos anos de trabalho. Então, se a pessoa ela não tem nenhum registro, e aqui em Cândido dos Sales, a gente é uma cidade pequena, conhece todo mundo. Não tem nenhum registro, não tem uma foto, não tem um cartaz, ninguém conhece o trabalho dela, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir alguma coisa. E assim, a gente sabe que principalmente falando de editais, muitos artistas aqui não têm familiaridade em escrever projeto, essas coisas. Então, qual é a nossa ideia, né? Minha, de Elivelta e de Gabriela também, que não conseguiu estar aqui no grupo. É de ajudar esse pessoal mesmo, de quem for escrever projeto ou quem tiver alguma dúvida, porque a gente quer que, de fato, essa verba fique aqui no município e que a gente, pelo menos uma vez na vida, consiga resgatar os trabalhos e as produções artísticas na nossa cidade, né, que está carente e, às vezes, não tem tanta produção por falta justamente dessa verba, desse incentivo. Então, é isso. Eu vou pegar aqui o número do pessoal e já adicionar. Fala aí, Elivel. Isso. A vantagem de se utilizar a plataforma Brasil, a plataforma Mais Brasil, é que a gente tem um controle social maior. A gente tem possibilidade de acompanhar os gastos com transparência, né? Porque os gastos têm que estar publicados. Quando o dinheiro cair na conta, o município vai ter o prazo de alguns dias para enviar na plataforma qual é seu plano de ação. Porque em 60 dias, a partir da entrada do recurso, o município vai ter que ou ter usado ou ter colocado no plano de ação o quanto ele pretende usar. Ou melhor, com o que ele pretende usar. Né? Ele vai ter lá seu cronograma para gastar até dezembro, digamos. Vai ter edital até dezembro. Então, tem que estar... Ó, tem mais um entrando aí. Irineu. O município vai ter 60 dias para publicar isso lá na Mais Brasil. A gente acredito que a gente tenha condição de acompanhar isso. E o que não for programado ou utilizado em 60 dias, esse recurso vai para o Estado. O Estado tem 120 dias para fazer a mesma coisa, né? Então, até 60 dias, o que não for usado no município vai para o Estado. Aí o Estado vai ter mais 60 dias, né? Porque o total dele é 120, para fazer a mesma coisa, ou volta para a União. Eu duvido muito que volte recurso para a União. Eu duvido muito, sim. Né? Serão 3 bilhões da União, e o que cada estado e município quiser colocar, ele vai colocar. Aí a gente está numa vantagem muito grande, nesse sentido aí, porque a gente está numa cidade pequena. Então a gente tem condição de questionar qualquer uso do recurso. Por exemplo, comprou livro de um cidadão, o livro do cidadão, para distribuir nas escolas públicas. Ninguém nunca viu esse cara com livro. Não há registro de publicação desse livro. Entendeu? Ou o cara vai dizer que ele tem um teatro, aqui não tem, pô. Escola de dança tem a de Larissa. Grupo de teatro, o que acontece, o que eu me lembro é na associação de GR. Erenilson falou que ia participar lá em Lagoa do Timóteo, tem uma associação que tem um nome quilométrico,
que é a sigla ADSCAUT, que lá tem algumas coisas culturais também, né? É uma associação bem generalista, então é Associação dos Produtores Rurais e de Produção Cultural e Luta Ambiental e etc. É um nomão. Então, lá a gente sabe, lá tem capoeira. Mas ela vai dizer para a gente, por exemplo, que lá ela tem aula de teatro. Aí vocês perguntam, quem é o professor? O que esse cara já fez de teatro na vida? Livelto. Entendeu? É possível fazer esse acompanhamento, entendeu? Então, o que eu tinha falado aqui, que eu acho que a Larissa entendeu errado, sobre a questão de que ela falou assim, que poderia aparecer tantas bandas e tal, não é questão de banda, não. Porque tem muitos artistas aqui que às vezes não têm condições de montar a banda e quando são eventos igual São João, o Carnaval monta. Não é questão de bandas. É de ter aquelas pessoas, os oportunistas, que nesse momento que cai uma verba dessa aí, são pessoas, como ele falou, que nunca mexeu com nada na vida, não sabe nem o que é cultura na vida, não sabe o que é escrever um livro, não sabe... igual o Gerry, ele é poeta, ele escreve livros há muito tempo. Aí agora vai danar aparecer compositores, vai encher de escritores, dançarina agora, só que o problema não é esses, são os cabeças. Aí agora nós vamos em cima daqueles que vão criar empresas para dizer, eu sou dono de uma associação de compositores. Para quê? Para entrar com os documentos, para receber esse dinheiro. É isso que eu estou falando. Entendeu? Não é questão de banda. A questão que eu falo aqui são as pessoas oportunistas que vão usar dos vocalistas, dos compositores, dos dançarinos, dos capoeiristas. Você vê, tem tempo que aqui não tem uma escola de, se eu não me engano, aqui tem uma de MMA, que os meninos ainda lutam MMA, se eu não me engano. Mas não tem de karatê, não tem, pelo que eu sei, não. Posso estar enganado aqui. Mas aí agora aparece aquelas pessoas que já fazem parte do sistema, que vê uma oportunidade em si de não colocar esse dinheiro para voltar e chegar e procurar uma brecha, que tudo tem uma brecha. E tudo não é o que se pode provar. Se encontra uma brecha nessa aí, as pessoas que têm necessidade realmente de receber essa verba não recebem. E uma pessoa que já tem a vida feita, que não precisa, que já recebe do Estado ou do município, vai lá e não pega o de 3 mil, já vai em cima do de 10, e aquele de 10, aí já arruma outra pessoa para pegar mais 10, e mais 10, e mais 10, e desses 10 que ele pega, que a pessoa pega, já passa 2 para ele, ele consegue dos outros 10 que fulano pegou, já passar mais 3 para ele, e nessa é como se fosse aquela mesadinha que eles falam do filho do Bolsonaro lá. Você entendeu? É como se tivesse um cabeça que fizesse uma pirâmide. A rachadinha. Isso, a rachadinha. Colocava 5, 6 laranjas ali, e essas empresas fantasmas que for receber esse benefício, acaba as pessoas não recebendo quem de fato tem que receber. Como você está falando, o pessoal do Lago Grande, que tem lá a equipe de dança, de Barra do Furado, de Coraçu. Enquanto eu estava fazendo parte, na época da cultura, aí, que eu era coordenador de cultura, em 2017, eu tive o prazer de, acho que em Lagoa Grande, ou foi Barra do Furado, e vi uma associação, acho que até essa que você tá falando aí. E eles realmente, tem muita pessoa ali que mexe com artesanato que precisa, as pessoas que precisam, e eu fico com medo das pessoas que não tem nada a ver, que não precisam, e achar nisso oportunidade para se beneficiar, entendeu? Ô, Emerson, nessa sua pegada, a gente que mexe com show, nós sabemos que Cândido Salles conta aí com 30, 35 artistas, e que esses artistas são multivocacionais. Esses 35 artistas se tornam 105 bandas. Eu estou entendendo o que você está falando. E uma ele é tecladista, na outra ele é sanfoneiro, na terceira ele é proprietário, na quarta ele só é o bilheteiro. Né? É essa pegada. Por isso que eu acredito que o pessoal está fazendo aí de uma forma individual. Eu convidei para a live aí, mas não participou, não está participando. Eu convidei JP, que é JP do Forró. Eu convidei Minuto, que é lá de Caraçu. Convidei um pessoal, entendeu? Mas eu acho que é justamente por essas questões, disponibilidade de internet, disponibilidade de tempo, mas que nem ele está gravando,
depois eu quero a disponibilidade para enviar para eles. E também depois vou mandar os contatos para que possa ser postos aí nesse grupo de WhatsApp. Porque lá tem muita cultura, lá tem muito artesanato, lá tem muita coisa que está parada justamente por isso. E essa questão que você levantou tem que ser bem relacionada justamente por isso. Em uma banda você é o vocalista, na outra você é o baterista. Então, quer dizer, tem que não poder generalizar isso daí, né? Para que nem todos saiam prejudicados. Mas eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, o seguinte, Marcelo. Se o cara ele é músico, e se numa banda ele é vocalista, no outro ele é o guitarrista, no outro ele é o vocalista, e no outro ele é o road, esse cara, mesmo assim, ele é merecedor dessa verba que está vindo, porque ela é feita para a cultura. Sim. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, um cara que nunca mexeu com cultura na vida, com nada, nem com locução, nem com musicista, nem com poesia, nunca botou um prego numa bandeirola. O cara tem uma loja de peça. O cara, ele é construção civil, não tem nada a ver. O O com O. Aí o cara, tipo assim, você sabe do que eu estou falando. Aí o cara vê nisso aí a oportunidade de saber que, por mais que tenha só vocalistas, aqui, negócio de banda que eu falo, tem mais de 35. Aí se eu botar os artistas mesmo de dança, de artesão, porque tudo, quando fala cultura, é tudo, não é só show. Cultura não é baseada só show. Quando você fala disso, a gente tem vários nomes aqui. Então passa de 200 pessoas, de 200 artistas. Quando eu falo artista, é de pintura, de artesanato, de tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que aí vem um que nunca mexeu, tipo, o cara é açougueiro. O cara, ele é mecânico. E vê nessa aí. Só que, caso, quando eu falo para vocês aqui a questão do mecânico, do açougueiro, a gente está falando das cabeças maior. A gente está falando de gente que está lá em cima, que não precisa, que não faz parte, não tem nada a ver, e chega lá e aproveita essa deixa para derrubar uma pessoa que precisa, para poder receber essa verba que é diretamente da cultura. Independente se, por exemplo, você é locutor. Mas vamos supor, você é o locutor. Mas você pode chegar lá e cantar. Pode, você faz parte da cultura. Não, mas ele também está entrando com um triângulo, não tem problema, porque o Marcelo sempre fez parte da cultura. O que não pode agora é um cara que nunca fez vir fazer parte, que já está pegando dinheiro de outra coisa. Levantou aí a questão, ele levantou a questão aí de que ele precisa comprovar no mínimo 24 meses, não é isso? No meu caso, eu posso comprovar 24 anos. Não, mas Marcelo, para tudo tem uma brecha. É isso que eu estou falando. Para você e para mim, a gente não acha essa brecha, que a gente não tem, a gente, como é que fala, não tem isso nas mãos para a gente ver a brecha. Mas as pessoas que estão por trás, que recebem todos os protocolos, tudo, documentação, que sabe a lei em si, eles arrumam o advogado ali e vai ver, ó, aonde a gente pode entrar aqui, ó. Aqui tem a brecha, toma, pronto, aqui, ó. Aí vai lá e, pá, daqui a pouco quando chega lá, vamos supor, se a prefeitura recebesse o direito de repassar essa verba, igual a prefeitura não, Elivelto falou que poderia uma empresa de fora ganhar licitação, como se fosse uma licitação, e ele, como faz no São João? Os artistas, de qualquer maneira, ia estar mais ou menos enrolado, porque essa empresa ia ganhar a licitação, ia jogar aqui, ia fazer uma mega live, ia botar essa mega live por R$100 mil, ia chegar para Iago e falar assim, Iago, eu tenho R$1.500 para te dar. Emerson, eu tenho R$1.500 para te dar, se quiser. Marcelo, eu tenho R$50. Agora sim, se você for cantar, eu lhe dou 1.000, mas se eu for fazer locução, eu só dou 500. Aí chega o outro e fala assim, não, mas Marcelo é o seguinte, se Marcelo vir aqui e Marcelo fazer a locução para a gente da live de todos os cantores, ele vai ganhar aí, deixa eu ver, eu peguei por 100, mas eu vou dar para ele 5 mil. Você quer, Marcelo? É o que eu tenho para te dar. Aí vai começar eles rotular preço, vai começar a dar preço, igual uma época que fez aqui com a gente, fez uma reunião na época dos músicos, se eu não me engano, em 2008, 99, como era um colega meu que era secretário de cultura, ele chamou todo mundo e falou assim, ó, a gente vai ter R$1.500 para dar para cada um, se quiser bom, se não quiser não tem show. Então, a gente fica até com medo dessa questão de alguma empresa ganhar isso para tomar a frente, porque aí dessa reunião. O que vai acontecer? Vão
jogar o valor do artista da terra lá embaixo e novamente eles vão Sim. ganhar dinheiro do mesmo Vão jeito. tentar capitalizar. Agora sim, eu vou... Não é bem lavando a roupa suja, não, mas vou trazer uma história antiga aqui agora. Eu comecei a trabalhar na cultura, né? No sentido de como poder público, em 2013. Passei de 2013 a 2016 fazendo o possível para que a gente tivesse um sistema municipal de cultura. Em 2013, precisava de um decreto para convocar a conferência, o resto estava pronto. Eu já tinha todo o texto pronto, da lei inteira, só para abrir para discussão com a população. Botar dentro da gaveta. Em 2017, quando a gente trabalhou juntos, não sei se você lembra, logo depois do carnaval, eu fui para lá, lembra? Lembra, você estava na reunião com Maritza Ribeiro? Você estava? Foi. Que a gente foi falar de sistema municipal, falar da importância disso tudo, né? Pronto. Depois daquela reunião, que ela estava saindo do cargo, né, de representante do território, depois daquela reunião, a Secult da Bahia, Secretaria de Cultura do Estado, abriu chamada para que os municípios que quisessem ajuda para implementar seus sistemas municipais de cultura, era só fazer um convênio. Eles chamaram esse projeto de municípios culturais. Não sei se você se lembra que eu passei a semana toda correndo atrás da documentação, fazendo planejamento das metas para a gente fazer e tal. E aí conseguimos celebrar o convênio, a prefeita assinou. Eu me lembro que eu mesmo fui levar no correio. Nenhuma das ações foi à frente. Se, desde 2013, houvesse o interesse do poder público em fazer algo para a cultura, nesse sentido, de organizar o campo da cultura, a gente teria um tempo de maturação, né? A gente teria discussões mais maduras, mais profundas, mais eficientes, focado no que importa. Hoje, a gente não teria uma sala com 12 pessoas, a gente ia ter aqui batendo o limite do Zoom, que é 100, e com gente na sala de espera. Entende? E o que acontece? Se a gente tivesse um Conselho de Cultura atuante desde 2013, a gente sequer precisaria se preocupar com essas questões, porque o Conselho de Cultura está aí justamente, devia estar para fiscalizar o andamento das políticas públicas. Então, nesse momento, a gente tem uma medida que é emergencial. Eu vou repetir o que eu falei antes. A gente não pode agora correr atrás de implementar o sistema municipal de cultura. Não é mais hora. Nesse momento, não é a hora. Então, quem quiser falar, a gente precisa de um conselho, a gente tem que fazer o possível para afastar essa ideia nesse momento, porque não é a hora. A gente precisa formar uma comissão, que seja um comitê, seja uma comissão que esteja totalmente como sociedade civil, ou que a gente tenha paridade de membros, X membros do poder público, X membros da sociedade civil, que o presidente da comissão, eu acredito que o ideal é que seja da sociedade civil, porque o poder fiscalizador é maior do que se for do poder público. Entendeu? Para quê? Para a gente afastar todas essas possibilidades de desvio, todas essas possibilidades de que aconteça coisa errada. Porque, como eu disse, a gente tem a vantagem de estar numa cidade pequena e a gente conhecer todo mundo. O problema é, porque a gente conhece todo mundo, a gente pode ter medo de denunciar um amigo. Entendeu? Você vê um cara que é brother seu ali de tempos, que trabalhou com você no grupo de teatro, no grupo de dança, na banda, que tocou com você há muito tempo, o cara querendo fazer o errado. Quantos têm a coragem de acusar um amigo? Por isso a gente precisa ter uma comissão, entendeu? E que os atos dessa comissão, as discussões dessa comissão sejam públicos,
para que as pessoas vejam o que está acontecendo, para que toda a população tenha possibilidade, tenha condição de fiscalizar esse dinheiro e, principalmente, sem politizar isso, nem para um lado nem para o outro. Porque a gente está num... Só um minutinho, Larissa, rapidinho. A gente está num período conturbado, né, devido à pandemia, mas a gente também está num período próximo à eleição municipal. Então, o que vai ter de gente, além desses que vão querer se capitalizar, né, em cima dos artistas da terra, além desses, o que vai ter de gente querendo capital político, não é brincadeira. Então, a comissão tem que estar coesa, tem que estar alinhada para afastar todos esses tipos de ervas daninhas. Então, o que a gente espera para montar essa comissão? A meu ver, que saia logo essa regulamentação, essa bendita regulamentação do governo federal, e se for sair do Estado, que saia do Estado, e se essas regulamentações preverem que o município precisa regulamentar também, que saia logo tudo, porque aí a gente tem condição de falar, ó, dentro dessas regras a gente pode montar a comissão. Porque o que mais pode afastar essas questões é a participação popular, é o controle social, né? Como chama. Então a gente precisa estar junto nessa, né? Esquecer quem é de cada lado, quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Loura, quem é L, quem é Jair. A gente está atrás do lado aqui no caso a gente está preocupado no lado da cultura, aqui não tem lado. Isso, mas é isso. Eu estou dizendo a respeito da comissão. A comissão tem que ter isso, né? Tem que ter pluralidade. A bandeira é cultural, não é política. Eu não acho que seja o caso de a gente sair procurando, tipo assim, um representante de cada classe, um do teatro, um dos músicos, porque isso aí só vai inchar. Tem que ser coeso, sei lá, no máximo 5, 6 pessoas. Tanto o poder público quanto... Sim, que quem fizer parte dessa comissão não pode inscrever nenhum edital, nenhum projeto para o edital por motivos óbvios, né? Se eu estou lá na comissão, eu não vou escrever um projeto para eu mesma, enquanto comissão, aprovar o projeto. Então, assim, é bom saber, estar atento, porque eu acredito que durante essa semana, muito provavelmente, Ranieri deve convocar, né? Eu não sei se ele vai fazer isso de forma aberta ou como as pessoas para que se vão querer se candidatar para fazer parte dessa comissão, que é quem vai estar julgando todos esses projetos que os artistas vão estar mandando e produtores culturais. E aí, seria muito bom se a maior parte for daqui da gente, né, dos artistas que está trabalhando justamente para poder estar evitando tudo aí que vocês estão falando. Lembrando que, de novo, se você fizer parte, você não pode escrever edital. Então, é isso. Eu acho que a gente pode fazer uma última rodada de perguntas para a gente poder encerrar. Quem ainda não perguntou e que quer perguntar alguma coisa, agora é a hora. Boriago. As minhas dúvidas estão sanadas. Gente, só levantar a questão. Eu achei uma boa ideia de Elivelton, porque geralmente essas comissões são formadas por gente que está no poder público, né? E a gente sabe que Cândido Sales é uma cidade que lado político conta muito na decisão das coisas. Eu achei uma boa ideia de Elivelton. E principalmente pessoas que pensam cultura de uma maneira mais ampla. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa cabecinha fechada que acha que cultura é só dança e teatro, muito dificilmente a professorinha lá da árvore vai conseguir ganhar alguma coisa. E o nosso objetivo é que todo mundo ganhe alguma coisa. Não ganhei o auxílio dos R$600, então ganhe em edital. Não ganhou em edital, ganhe em prêmio. Não ganhou em prêmio, ganhe em algum crédito. Mas como é que funciona o prêmio? O prêmio é uma modalidade de... Desculpa, Lari.
O prêmio é uma modalidade de edital que ele é mais simplificado. Por exemplo, o edital de seleção, ele é bem fechado, né? Então, ele tem muita regra, você tem que fazer orçamento. No orçamento, você tem que ter... Tipo assim, você vai comprar você vai adquirir um recurso de deslocamento, né? A pessoa vai fazer frete para você. Você tem que apresentar 3 propostas de frete, colocar no seu orçamento, justificar por que você escolheu algum que seja mais caro, como se fosse... ele tem muito pré-requisito e, além disso, depois disso tudo, você tem uma prestação de conta sinistra. Então, por exemplo, a gente em 2000 e quanto, meu Jesus? Em 2011, a gente conseguiu aprovar um projeto que a gente ia contar, a gente se organizou para contar a história de Cândido Salles numa peça de teatro. Eu fui proponente, eu tinha, sei lá, 18 anos. E aí, cara, depois do processo, a gente teve algumas intercorrências, né? Foi nosso primeiro edital, a gente não tinha todo o planejamento muito bem definido, né? Todo mundo inexperiente com o edital. Aí teve uma parte que a gente não pôde, como é que fala? Executar. Então, depois disso, depois de que finalizou todo o nosso cronograma, que a gente prestou contas do que fez e do que não fez, os caras, aí essa coisa vai lá para a Cefaz, que não é nem analisada pela Secult, é pela Cefaz. E aí, tipo assim, eu tô em Cândido Salles, pô. A gente não tem um serviço de táxi organizado. A gente tinha um cenário loucão lá que a gente não tinha um carro para levar, a gente pagou um carroceiro. Aí, quando prestou contas, o carroceiro não vai te dar a nota fiscal. A gente fez um terminho pro cara assinar, né? Só que aí a Cefaz falou, não, isso aqui não vale. Então, o que você vai ter que devolver de dinheiro é esse aqui que você disse que não usou, mais esses aqui que não passaram na prestação de contas. Então, deu uma diferença para a gente de R$300. A sorte é que eu tinha um dinheiro guardado, eu paguei, né? Paguei. Mas se fosse alto o valor, se fosse, sei lá, R$2.000, R$3.000, R$5.000, eu nem trabalhava na época. O que eu ia fazer? Entendeu? O edital prêmio, não, ele é bem simples. Então, eles querem saber qual tipo de atividade você costuma desenvolver, você vai provar, né, o que você desenvolve, e vai dizer para eles o que você pretende fazer com o dinheiro. A gente conseguiu um edital prêmio também. Então, a gente fez oficina de teatro na zona rural, nos 4 distritos maiores. A gente fez... deixa eu olhar aqui. A gente fez uma vivência com o grupo de conquista, né? Para nosso grupo, a gente formou nosso grupo e formou as pessoas da zona rural, e a gente apresentou o espetáculo tanto nós quanto das pessoas que participaram da oficina. Basicamente era isso, né? Era Patativa da Saré, o poeta Patativa da Saré, aplicado na nossa vivência sertaneja. E aí a gente recebeu a grana, fez o que a gente se propôs a fazer, e a prestação de contas é bem simples, tipo, você manda as fotos, diz com o que gastou, com relatório e tal. É simples, entendeu? Edital prêmio é muito bom por isso. Principalmente para a nossa situação, que a gente não tem o hábito de fazer edital. Você chegar em conquista, tem muita gente que produz, que escreve edital, tem filme financiado tem uns colegas meus que ganharam um baixo orçamento, né? Terminaram de filmar, estão finalizando o filme. Salvador é uma fábrica de projeto, cara. Tipo, se sair edital estadual, que seja aberto, não seja por território, cara, mais de 80% fica em Salvador. Entendeu? Agora, no prêmio, para Cândido Salles, eu acho que é o ideal. Porque ele é simples. Tem município, por exemplo, que está aceitando inscrição de projeto com vídeo no WhatsApp. A pessoa tem que mandar um vídeo, sei lá, até 5 minutos explicando tudo que ela quer. Se ela não souber explicar, definir o projeto dela em 5 minutos, provavelmente o projeto dela não está bem planejado, né? Eu acho que por aqui, para Cândido Salles, principalmente para os artistas aqui, eu acho que a live, produção de CD aí, seria o mais em conta. Agora teria que ver como é que isso, essa é a minha dúvida, de como seria distribuída essa parte, se seria por edital, se seria pelo prêmio, e sei lá como é que poderia fazer, porque ficou no ar esse negócio das lives aí. Quando falo de só live, não é só live, é questão de... Sim, a aquisição do produto cultural. Que mexe com... que são, fala...
YouTubers, esses caras que mexem só com a parte do Instagram, Sim. YouTube, Eu vou te dizer agora. Há algumas possibilidades. O município pode fazer a compra direta. Tipo, procurar o cara e falar, ó, tô comprando sua live. Sim, mas... Direto, assim, contratando, negociando. Pode fazer. Sim, mas eles, aí no caso, eles teriam acesso a esse dinheiro. Isso. Aí qual é o problema? Isso não é nada democrático, né? Bem... É o que eu tô falando. A escolha Existe uma pessoal. brecha. Porém, existe a possibilidade de fazer uma chamada pública. Então, por exemplo, o município lançou um edital de chamada pública que vai pagar R$5.000, por exemplo. R$5.000 para 5 lives. Então, ele vai destinar R$25.000 e vai dar 5.000 para cada artista. Eu tenho 5. Vão se inscrever 20. Ele vai ter os critérios de seleção. Os 5 primeiros que se classificarem nos critérios levam. Entendeu? Entendi. O que é que o município pode fazer para atender todo mundo? Você só pode ser contemplado em uma coisa. Entendeu? Orivel, deixa eu te fazer uma pergunta. É importante a gente pensar o seguinte, que não é acumulativo, tá, gente, isso. Não é que uma pessoa vai sair acumulando vários benefícios nisso, não, tá? E essa questão de live, Emerson, eu acho que não vai ser nem só uma questão exclusiva para bandas. Eu acho que quem for, por exemplo, prestar serviço com dança, com teatro, outra coisa, também vai precisar fazer também nesse estilo aí, pelo próprio cenário. Então, o edital deles, eu acho que no próprio edital, né, tudo isso que a gente está falando, prevendo o que eles podem pedir, vai ser de uma maneira mais digital que as coisas vão rolar, né? Pronto, essa é a minha dúvida. Então, vai ser gerado um edital para isso, exclusivo para isso, né? A gente espera que sim. Olivel, para me situar, que eu já cheguei no meio da reunião. Fala aí. Todo esse projeto aí vai ser feito através desse dinheiro, dessa lei agora? Da lei Aldir Blanc. Isso. Esses 206 mil que vai vir para o município pode fazer um edital para patrocinar live ou uma peça de teatro. Esse dinheiro pode ser usado para isso? Para essas outra pergunta. Para essas coisas. Pronto, outra pergunta. Aí você está querendo criar um conselho de cultura para também ter um certo controle sobre esse dinheiro, correto? Ou não? Mais ou menos. A gente entende que não é a hora do conselho, entendeu? Porque o conselho exige uma maturação de discussão pública, exige que as pessoas entendam a cultura como política pública, de fato, como política de Estado. Não, mas assim, é porque naquele momento você deu uma explicaçãozinha e falou da questão, assim, não envolver mais um pouco politicamente. Realmente, você tem razão, isso aí eu te dou total razão pela cultura ainda da população de Cândido do Sales. Aqui, assim, eles se diferenciar a pessoa por lado político. Então, se eu apoio um lado, eu já não tenho aquele certo apoio de você que apoia o outro lado, entendeu? Uhum. Mas, assim, se no conselho, eu acho, isso é opinião minha, você deve, sim, abrir, correto, também é outra posição, antes de eu falar isso, é de 5, 6 pessoas. Quando você abre para muita pessoa, é muita opinião e é difícil de controlar. Realmente, o conselho deve ser formado aí por 5, 6 pessoas, mas eu acho que você deve ter, sim, um dedinho, uma pessoa política, por exemplo, tem um cara que participa de cultura, inclusive a esposa dele tem companhia de dança aí, Marcelo, e é um cara político. Você precisa de um braço político que, queira ou não, é ruim um negócio político, mas abre muitas portas, entendeu? Porque, assim, geralmente o conselho chega a momentos que ele acaba perdendo força, recebe porta na cara, você tem aquele poderzinho político, ou que seja um vereador, ou que seja um próprio prefeito, um secretário, você vai ter um acesso a um deputado mais fácil, você pode cortar a volta em muita coisa. Então, assim, só uma opinião. Isso, claro, quem tem que estudar isso é você. Eu acho que deve ter pelo menos um dedinho de uma pessoa política aí nesse conselho que se vai se formar. Não, eu entendi seu ponto de vista. O que eu disse é o seguinte, o Conselho de Cultura, enquanto Conselho de Cultura mesmo, né, da forma que a gente entende como Conselho de Cultura, pela vida, não é o momento dele ainda. O que a gente está propondo é uma comissão, vamos chamar ela de comissão especial, para fiscalização, para condução, né, para ajudar a condução
da execução desses recursos aí, da Lei Aldir Blanc, porque ela vai ter prazo para acabar, entendeu? Eu acho que até chamar isso de conselho já leva a ideia do Conselho de Cultura de Estado, né? Eu acho que a gente deva se afastar um pouquinho aí. Por ser de caráter transitório, emergencial, a gente talvez não precise de pessoas muito ligadas à política. Por quê? A gente precisa de um vereador agora, para essa lei? Não. O papel do vereador já é fiscalizar isso, né? Ele já tem um papel nato, tanto que o vereador nem deve fazer parte disso. Fiscalizar esse valor que está chegando. Isso. Para o Conselho de Cultura, aí a gente vai precisar fortalecer o Conselho, né? Mas é para depois da Aldir Blanc. Eu acredito que um Conselho de Cultura nesse mandato nem vale a pena. Não porque a pessoa porque agora todo mundo é candidato, né? E acaba isso. Não é nem assim, não pela pessoa que está no poder hoje, mas pelo momento que a gente vive. Não vale a pena. Deixa eu falar aqui. Entendeu? Nessa questão que Irineu levantou, eu gostaria de deixar claro aqui na reunião, eu estou aqui como locutor, eu estou aqui como animador, estou aqui como mestre cerimonial, estou aqui como proprietário de um estúdio de gravação, estou aqui como proprietário de uma web rádio, estou aqui como proprietário de uma rádio Bin. Eu estou aqui com... Já ganhou o dinheiro todinho da Audiobled. Só pegou o dinheiro todinho aí, ó. Parecendo uma lula, tem vários braços aí. Eu não estou aqui fazendo política, é porque eu gosto muito da cultura, principalmente da cultura da comunicação. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para ser ajudado, na verdade, estou aqui procurando ajuda para o meu lado cultural. Não estou aqui como político, como candidato, como representante de algum braço político. Como o Elivelto colocou, os 200 e tantos mil reais está chegando. Só está aí para que os vereadores façam fiscalização e aqui a comunidade está se organizando para que seja feita a distribuição de forma correta. Eu não vejo necessidade de deputado, não vejo necessidade de prefeito, não vejo necessidade de ninguém dessa área estar envolvido, principalmente porque pode haver justamente o que a gente está tentando evitar, o apadrinhamento. Uhum. Então, estou aqui como fomentador de cultura. E que esse dinheiro fique só entre a parte cultural, né? Precisa ser. Já coloquei 5 fatias aí, você viu, né, Emerson? Alguém tem mais perguntas? Esclareceu, Irineu? Não, esclareci. Não, mas foi só, e também eu quero entender, porque eu entendi em fazer um conselho, por isso foi a minha posição, a minha opinião. Entendeu? Mas aí vai ser, mas sim, deve ser feito isso, porque o dinheiro tem que ir para vocês que mexem com cultura. Não só músico, locutor igual o Marcelo, mas envolver tudo, companhia de dança, capoeira, tudo. Isso deve criar e vocês fiscalizarem tudo isso aí. Sim, senão tirou minhas dúvidas. Nilson Knight quer falar aí. Abre o microfone aí, Nilson. Nilson da Imob. Liga o microfone aí, Nilson. A gente não está te ouvindo. Nilson está nesse friozinho aqui, tá só com cobertor de Arrocha, Nilson, o microfone, meu filho. Nilson, tem um botãozinho aí. Aê! Falou. Boa noite aí. Boa noite a todos. O professor Elivelto aí, a explicação muito decisiva aí. Esse cantor aí maravilhoso aí, o Hermes Meirelles. Obrigado. Marcelo Paulista, Irineu, o pré-candidato Irineu está aí também forte. Larissa. Manda um beijo para eles aí. Eu estou sabendo aí, Marcelo, que sua filha aí, Larissa, é uma grande dançarina, né? Ilka que me passou aqui. Beijão, Ilka. Oi. Eu conheci essas meninas pequenas, né? Já, e você investiu nelas, foi uma coisa muito boa. Agora a cidade precisa aprender a gostar da cultura e principalmente balé, né, que a gente nunca teve aqui. Está tendo a oportunidade de ter esse grupo de danças aí com essas meninas, né? Larissa, me falaram que está uma mulher muito bonita.
E eu, infelizmente, agora não posso vê-la mais, mas eu me lembro que ela era bonita. E Sempre nós estamos foi. aí, né? Hã? Sempre foi. Sempre foi, papai Tia Turu. Ilka, Vermelho. quanto tempo. E aí, Oi. veja só, né? E na verdade, aqui eu gostei quando eu recebi o link para entrar aí, porque, veja só, eu já participei muito de festival, não sei se vocês conhecem a minha história como compositor, e quando eu fiz um trabalho, eu fiz por conta própria, botei no palco MP3, e está sendo bem aceito pelo povo, né? Mas, por falta de cultura em Cândido Salas, não quero usar o lado político, mas, infelizmente, como a cultura nossa passou o tempo, estamos em 2020, em vez de crescer, né, fez foi cair, né, infelizmente. Mas a cultura, eu sei que tem muita gente que tem cultura e está aí caladinho, sem poder mostrar o seu trabalho. Mas quem tem cultura tem, não adianta, está no seu sangue, está dentro do seu corpo, né? E fica na sua mente aí. Eu mesmo fiz um trabalho cultural, eu fiz por minha conta, eu fiz um trabalho aí, gravei 17 músicas e mostrei meu trabalho na internet, tá aí, que eu gosto, é uma coisa que eu sempre fiz desde meus 15 anos, em colégio, sempre gostei de poesias e fazia minhas composições, e sempre tirando também de cantor, mesmo sem ser, mas gosto também de mostrar meu trabalho, né? E como está essa lei agora aí que está, eu não sei se vai ser para todo mundo também, se eu entrar nesse meio aí, eu tenho certeza que eu tenho condições de fazer, eu tenho as 200 composições. O que eu vou fazer? Eu consigo com o Igor aqui, olha, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, porque eu tenho que fazer por minha conta. Mas, como esse dinheiro aí é um direito de todos artistas que gostam da cultura, que investem na cultura, é um direito seu, eu acho que deveria ter um incentivo. Tem muita gente aí que tem conhecimento, que gosta da cultura e não está sabendo disso aí. Por sinal, o Noel Barbosa, um grande compositor, e outros, tem Billy Holiday, já tem conhecimento, eu tenho certeza que Gilvan Viola. Gilvan, né, Jaivan, e outros. É um direito. Professor Jaivan. Então, veja só, eu acho que esse dinheiro aí realmente tem de ser os artistas, para quem gosta de cultura. Esse é um dinheiro à parte. E cada pessoa que tem direito nesse dinheiro tem que saber o que faz dentro da cultura. É um direito, eu acho. Eu acho que isso aí não é uma coisa acho que não deve cada um ficar protegendo, achando assim que é dono. Só eu tenho direito, aquele não tem. E assim gera assim, uma confusão tão grande, e realmente quem tem direito passa a não ter. E como Hermes falou, e aquelas pessoas que realmente têm direito, que é realmente artista nato, às vezes fica de fora por quê? Por aquelas pessoas que não e acha que é. Então, o espaço do outro. Então, é importante fiscalizar, observar esse lado aí, do meu ponto de vista. Viu? E se eu fizer parte disso aí, eu vou investir na música também. Eu tenho umas 200 composições que é minha, que eu posso pegar e gravar mais 20. Hein? Né? Já marca com a cultura. Marca com Emerson para você participar da próxima live dele. Isso. A live. Viu, Marcelo? Fala para a tia Ilka aí que é Emerson, filho de Lia, de menininho. Sim. Como é que tá, meu filho? Estou bem, graças a Deus, filho. Eu vejo seu trabalho no palco do P3, sempre. Mas eu já conhecia seu trabalho, gosto muito, você tem uma voz muito bonita, você também é muito bonito. Obrigado. Tá vendo? Depois eu quero dar uma olhada nessas composições aí, viu? Se você entrar, quem está falando é Iago? Eu. Iagão Cardoso. Ô, Iago Cardoso, rapaz, seu pai é meu amigão, rapaz. Seu pai, tio Geraldo. Seu tio, Geraldo Cardoso, é meu amigo. Isso. É de Ilka, da família. Olha, você entra lá no palco MP3, você procura lá Nilson de Almeida e Fabiana Santos. Aí você vai lá, 17 composições próprias. Eu tenho mais 200 Vou entrar aí. Agora mesmo. Eu tenho mais 200 aí que pode ser gravado. Tem não, hein? Vai ter shot novo ano que vem. Acabei de cultura aí.
Vai juntando essas composições, porque quando precisar fazer a comprovação, você já vai ter toda a documentação, viu? Marivelto. Marivelto, e só quem compõe não canta, como é que fica? Recebe metade do dinheiro. Mas recebe do mesmo jeito. Eu também tenho algumas composições, sabe? Uhum. Mas eu não canto nada. Se achar quem canta, tá valendo. Passa pra cá que a gente canta, Diego. Vamos encaminhar agora para o fim da nossa reunião. Acho que a maior parte das dúvidas já foram esclarecidas. Não é isso? Alguém tem mais alguma dúvida assim, muito específica de alguma coisa? Agora é só fazer mesmo os cadastros e aguardar as novidades, não é isso? Isso. Façam todos os cadastros que vocês puderem, entendeu? Vamos pecar pelo excesso. É melhor ser redundante do que não ter nada. Então, façam municipal. As dúvidas. Façam vocês vão mandar as dúvidas que forem surgindo, a gente vai tirando com vocês no grupo. No grupo a gente resolve, certo? Se no caso, vocês vão mandar para a gente os links. Mas eu acredito que não seja necessário nos próximos dias, não. Emerson, já mandei aí no bate-papo o link aí no bate-papo, eu já mandei. Do estadual e do nacional? Do municipal, eu mandei. Ah, tá. Daqui a pouco eu procuro. É que no municipal eu já cadastrei. Eu queria saber o estadual e que vocês falaram são nomes diferentes. Pronto. Que foi a gente manda lá no grupo, não preocupa não. Beleza. Eu queria pedir o seguinte, a gente está findando aqui agora, né? Que já vai dar, já tá tarde, já vai dar 10 horas. Pedir assim para vocês espalharem para os outros artistas que vocês conhecem. A gente pensou que ia estar mais gente, não estava, e a gente sabe que tem muita gente com dúvida. E se vocês tiverem dúvida em quem é o artista e quem não é, eu mandei lá no grupo que eu coloquei vocês uma lista com o nome de todos os artistas que estão aqui. Folião, Mágico, Equilibrista, todo mundo está aqui. Então, se você aqui olhando, vê ou eu conheço alguém que faz isso aqui, entre em contato com ela, porque essa pessoa ela também tem o direito. Se for de zona rural, gente, é que às vezes a gente não consegue, eu não conheço essas pessoas, tá falando com ela para elas entrarem em contato com a gente, para elas também poderem ser alcançadas, tá? Então, eu mandei lá no grupo, vocês dão uma olhadinha e fala para essa galera também, né? Seria legal você gerar o link do grupo e mandar para a gente, que a gente vai e manda para os artistas. E também o link dessa reunião que a gente teve, a gravação. Você manda para nós, Oliveira. Assim que tiver disponível, mano. Bom, para mim, tá fechado. Valeu, gente. Boa noite, gente. Obrigado. Deus abençoe. Parabéns, Larissa. Parabéns, prazer estar Oliveira. aqui hoje. Obrigadão.